Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. O ministro da Justiça confirma reunião com advogados de empreiteira investigada. José Eduardo Cardoso declara-se ofendido com críticas e insinuações do juiz do caso. Marcada para a semana que vem a instalação da nova CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados. Haddad afirma que remoção de famílias em área alagada depende de licitação de uma obra do Estado. Alckmin diz que vai romper o contrato com o consórcio responsável pelas obras do metrô da linha 4 amarela. Em meio à crise hídrica, surgem novas formas de produção de energia. E mulheres conquistam mais espaço no universo do rap de São Paulo. A crise de abastecimento vem afetando diretamente os comerciantes. Setores como os de alimentação e serviços relatam queda no faturamento e aumento de custos. Há 10 anos no comando do restaurante no centro de São Paulo, Luiz conta que nos últimos meses teve de tomar medidas emergenciais para driblar a falta d'água. Problema que, na maioria das vezes, tem pegado o chefe de cozinha de surpresa. De nós abrirmos o restaurante na parte da manhã e não ter água na torneira. E não só isso, não chegar a água na torneira. Acho que é a maior surpresa, você vir passar o dia e ver que a água não vai vir. Para o empresário, o cenário incerto sobre falta d'água e um possível racionamento é o que mais tem prejudicado o planejamento de gastos. A situação aqui do restaurante do Luiz não é a exceção. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Comercial de São Paulo, 6 em cada 10 donos de restaurantes já disseram que estão tendo custos mensais maiores, principalmente por conta de improvisos como este. Na padaria gerenciada por João, além dos copos, os pratos também foram trocados pelos de plástico há um mês. O valor da conta de água da padaria caiu. No entanto, a economia não cobre o alto custo dos descartáveis. A economia de água está em torno de R$ 1.200 de economia de água. E custo em torno de 3.000 a 4.000 de custo a mais de produtos descartáveis. Então não é muita vantagem. A padaria tem ficado sem abastecimento a partir das 4 horas da tarde e as torneiras só voltam a ter água pela manhã. Durante este período, café só coado, já que a máquina de expresso não funciona com a baixa pressão da água da caixa. No carnaval, com o grande movimento, a casa teve de fechar 2 horas antes do horário habitual, principalmente porque a água das caixas dos banheiros acaba rapidamente. Trabalhar sem água, infelizmente, não dá. Então, no período das caixas d'água ainda dá. Os banheiros, quando acaba a água dos banheiros, a gente fecha. Os clientes, alguns entendem, outros não. O estudo feito com 438 empresas revelou impactos variados em cada segmento. Nos mercados, 63% dos donos disseram que a falta d'água vem prejudicando muito o faturamento do comércio. 60% dos proprietários de restaurantes, bares e lanchonetes e lava-jatos relataram o mesmo cenário, seguidos por mais da metade dos donos de padarias e salões de beleza. Nestes 6 segmentos, em média, 3 em cada 10 comerciantes afirmaram que pensam em fechar as portas se a crise se agravar. O economista-chefe da Associação Comercial relata que a crise não tem causado ainda um número expressivo de demissões ou fechamento de comércios. No entanto, ele avalia que a incerteza dos empresários pode gerar mais prejuízos. Muitos ainda não tomaram decisões mais drásticas, como demissões, porque consideram isso temporário. Agora, se esse cenário for um cenário para 2 anos, para 3 anos, ou mesmo por mais um ano, a hora que entrar o inverno aí, que acaba o período de chuvas, muitos vão ter que tomar medidas mais drásticas. Prefeito Fernando Haddad diz que remoção de famílias em área alagada na Vila Itaim, no extremo da Zona Leste, depende de licitação de uma obra a ser feita pelo governo do estado. Após 48 horas de alagamento, a prefeitura começou a utilizar bombas para sugar a água da região. As ruas estão alagadas desde a noite de segunda-feira, quando o rio Tietê transbordou. Mas, segundo os moradores, as enchentes são constantes em épocas de chuva.
Em meio aos alagamentos, falta um entendimento entre a Prefeitura e o governo do estado. Em nota divulgada ontem, o DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, informou que o projeto de construção de um piscinão na região ainda não foi licitado porque é preciso retirar da área 280 famílias e isso seria responsabilidade da Prefeitura. Hoje, o prefeito Fernando Haddad disse que em setembro de 2013, a Prefeitura e o DAEE se comprometeram com o empreendimento, mas, segundo ele, o órgão estadual não liberou a licitação da obra. O DAEE já assinou o termo de compensação ambiental. Eu só não entendo por que o DAEE não licita a obra. E sem a licitação da obra, não há como remover as famílias sob pena de que as famílias reocupem depois da desocupação. É preciso ter um contrato com uma construtora definida. Eles não têm nem a construtora definida de quem vai fazer a obra. Eles precisam licitar a obra. Isso já foi cobrado várias vezes, eles não publicam o edital de licitação. De acordo com a Prefeitura, a estimativa é de que as enchentes tenham afetado ao menos 300 famílias. Em nota, o DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, respondeu à afirmação de Haddad. Segundo o órgão estadual, não é possível realizar a licitação da obra sem a assinatura de um convênio com o município que, no momento, aguarda a manifestação da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Segundo o texto, após essa assinatura, a obra só poderá ser iniciada quando o município retirar as famílias que invadiram o local. Pois é, em meio à pior crise hídrica, novas formas de produção de energia elétrica ganham espaço no mercado. O estado de São Paulo produz cerca de 200 mil toneladas de lixo doméstico por dia. E, de acordo com a Secretaria Estadual de Energia, se todo esse lixo fosse transformado em bioeletricidade, que é a transformação do resíduo sólido em energia elétrica, o resultado seria capaz de abastecer 30% das casas de todo o país. Na capital paulista, duas das mais antigas usinas que realizam este trabalho estão ligadas a aterros sanitários e são responsáveis pela produção de energia de 2% do total consumido na cidade. Este é o aterro Bandeirantes, que fica à margem da rodovia que leva o mesmo nome. Aqui, o serviço de depósito de lixo deixou de funcionar em 2007. Na época, o local recebia por dia mais de 11 mil toneladas de lixo doméstico. Tem um convênio com a Sabesp, que ela recebe o nosso chorume na ET de Barueri, trata e volta como água de reuso ou vai para o rio, né, já contratada igual o esgoto. Em contrapartida, a Loga recebe no aterro o lodo de esgoto que é gerado na estação de tratamento da Sabesp. O solo de um aterro sanitário leva em média 20 anos para poder ser reutilizado. A expectativa é que, com o passar dos anos, juntamente com a ação da natureza, o solo perca as propriedades químicas que são nocivas ao meio ambiente. Nunca, nem daqui a 40 anos, vai poder edificar com fundação profunda, ter um prédio aqui, casas e tudo mais, porque o terreno não tem suporte, que é lixo. A eliminação do gás e do chorume vai ocorrer daqui a 20, 30 anos e aí você vai poder transformar um parque, pista de cúpia, no máximo um campo de futebol, uma churrasqueirazinha, um toldo, isso aí vai poder e vai ser devolvido à municipalidade. Ao todo, são 450 pontos de captura como este que retiram gás metano e o leva para a usina termoelétrica Bandeirantes, que fica no mesmo terreno. Depois de retirar o metano produzido no aterro, todos os dutos chegam até esta usina de captação e aqui começa a transformação do lixo em energia elétrica. Anderson, como que funciona então essa primeira fase da transformação? Bom, o gás ele é do aterro, produzido no aterro sanitário, ele é succionado, né, através dos sopradores, né, através dessas linhas principais. Aí depois que ele entra no soprador, eu posso direcionar ou para a geração de energia ou para os queimadores. O gás metano é um dos mais nocivos à camada de ozônio, por isso sua transformação ajuda a controlar o efeito estufa no planeta. O Brasil é um país dependente de suas usinas hidrelétricas e em meio à pior falta d'água no estado de São Paulo em mais de 80 anos e diante de um possível racionamento de energia no país, novas formas de produção tendem a ganhar espaço no mercado. Você transforma um passivo ambiental, né, que é o gás emanado para a atmosfera, né, que é 50% de metano, em energia limpa, né? E essa energia pode ser renovável.
O governador Geraldo Alckmin sancionou hoje a lei que garante o passe livre no transporte público a estudantes da rede pública e de baixa renda. A lei garante tarifa zero no metrô, nos trens da CPTM e também nos ônibus intermunicipais da EMTU. Os estudantes da rede privada que tiverem renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa também terão direito. Os contemplados poderão usar 48 passagens gratuitas por mês. Se não usarem, as passagens não ficam acumuladas para o mês seguinte. O passe livre será concedido mediante cadastro enviado pela instituição de ensino e declaração de comprovação de renda do aluno. Aqui na capital, atualmente, os estudantes da rede pública e que participam de programas sociais já circulam nos ônibus sem pagar nada. Um acidente em um pedágio em Nova Odessa, interior de São Paulo, deixou 4 mortos e 3 feridos. A colisão ocorreu na noite de ontem envolvendo 3 carros na rodovia Anhanguera. O veículo em que estavam as 3 vítimas havia parado na cabine do pedágio quando foi atingido na traseira por um outro carro. Com o impacto da batida, o veículo foi arremessado em direção a um terceiro que havia acabado de sair da cabine. Segundo os suspeitas da polícia, o motorista que causou a colisão sofreu um mal súbito. O Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, foi furtado durante o feriado de carnaval. Os ladrões aproveitaram que o prédio está em obras e invadiram o local. Eles levaram canetas, carregadores de celular, pertences pessoais dos funcionários e até bolachas. Os processos não foram alvo da ação. A Secretaria de Segurança Pública informou em nota que recomendou o reforço na segurança do fórum. E pela manhã, criminosos em fuga bateram em 4 carros na Marginal Tietê. O acidente aconteceu próximo à ponte do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os criminosos teriam sequestrado um casal no bairro da Penha. Os policiais que faziam patrulhamento na região foram avisados da ocorrência e conseguiram localizar o veículo ocupado pela dupla, dando início à perseguição. De acordo com a PM, os criminosos saíram do carro atirando e os policiais revidaram. Um dos bandidos foi baleado e encaminhado a um pronto-socorro da região. Um outro acabou sendo detido. Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, admite que conversou sobre o suposto vazamento de informações da Operação Lava Jato no encontro que teve com advogados da empresa Odebrecht no último dia 5. Cardoso afirma que, na reunião, os advogados reclamaram que a Polícia Federal não estaria apurando o vazamento ilegal de informações do caso. A Polícia Federal é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, coordenado por Cardoso. O ministro disse que recebeu uma representação da defesa da empresa e que já encaminhou um assunto para a apuração da própria Polícia Federal. O encontro de Cardoso com a defesa da construtora gerou críticas do juiz Sérgio Moro, responsável pela condução dos processos. Em entrevista à Globo News, Cardoso afirmou ainda que ficou magoado com as críticas e insinuações do juiz. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, marcou para a próxima quinta-feira, dia 26, a instalação da nova CPI da Petrobras. Com isso, os partidos terão uma semana para indicar os membros que irão participar da comissão. No total, serão 27 titulares e mais os suplentes. PT e PMDB ainda não indicaram os nomes que irão compor a CPI. Esta será a primeira CPI após a posse dos novos deputados e senadores. No ano passado, funcionaram no Congresso 2 CPIs sobre a Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Alguma coisa estranha, Ana, porque o Zé Eduardo Cardoso não admitiu que tinha encontrado o Sérgio Renault e depois reconheceu que encontrou na antessala. Depois não admitiu que conversava sobre o problema da Lava Jato e aí depois que saiu o artigo da advogada Dora Cavalcante, que disse que foi lá conversar sobre esse negócio de vazamento, ele contou essa nova versão. O ministro da Justiça fica dando uma versão atrás da outra. Olha, é melhor esperar qual é a próxima versão dele amanhã, né? Pois é, Dora, que não é a rainha do frevo e do maracatu, do Dorival Cavalcante, família ilustre, né, de uma nobreza pura pernambucana, escreveu denunciando a desmoralização da defesa no Estado Democrático de Direito do Brasil. Uma conversa semelhante à de Márcio Tomás Bastos, que é mestre dela, mestre de Sérgio Renault,
mestre Zé Eduardo Cardoso, na época do Mensalão. Agora, eu estou preocupado mais com outra coisa. Eu sou admirador do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o grande herói do Brasil hoje. Mas ele cometeu um erro fatal quando comentou o processo que ele julga em entrevista e escreveu num despacho que ele deu a respeito da prisão dos empreiteiros, que ele estava fazendo isso por causa dessa conversa em agenda secreta do ministro da Saúde. Porque todo mundo está conversando sobre isso, mas a agenda não apareceu na época que tinha que aparecer. Sérgio Moro não devia ter falado nada, porque, como disse o Joaquim Barbosa, e como disse ele mesmo, o juiz se concentra e só se apoia nos autos. Eu só espero que o erro do Sérgio Moro não desfaça o belíssimo trabalho que ele fez até agora, que está sendo ameaçado por uma conspiração de desmoralização da delação premiada, que tem dado excelentes resultados na Operação Lava Jato do Ministério Público e da Polícia Federal. Essa história de advogado é toda essa tentativa de acabar com a delação premiada, que no fim pode entregar não quem executou a corrupção, mas quem mandava nela. Eu espero que não aconteça assim, um recuo total, né? Depois dos 3 diretores da Camargo Correia e do presidente da UTC não terem continuado as suas negociações pela delação premiada, não haja um recuo geral que leve à debilização da investigação. Mas eu não acredito que o ministro da Justiça tenha nada a ver com essa conspiração, não é verdade? A não ser que no futuro se prove que há uma relação entre as conversas que ele teve com os advogados e esse possível enfraquecimento da operação. Mas isso a gente vai ver no futuro. No futuro eu sou Carnata, você que terça-feira eu estarei aqui de volta direto ao assunto. Até lá. As mulheres conquistam mais espaço no universo do rap. Algumas contribuem trazendo novidades para o hip hop e incentivando novos talentos. Na letra, a denúncia do preconceito contra a mulher negra. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Apesar de nós querermos cantar o amor também, mas a gente precisa também denunciar. A mulher negra ainda é a última escala da pirâmide social. Na estrada do rap há 12 anos, Isalu diz que a presença da mulher, embora muito menos numerosa, já é vista como natural na cultura hip-hop. Mas antes mesmo da denúncia contundente, os olhos do movimento hip-hop já se voltavam para ela. Isalu juntou ao rap um elemento diferente, um instrumento incomum nesse universo. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não me compre, não me faz mostrar os dentes. O violão é minha arma, o violão veio do morro, né? A gente tem cartola. Da mistura dessa musicalidade particular e do apelo político, vai surgir o primeiro CD que Isalu está gravando. Minha Bossa é Treta. Eu sou de gueto também, e não há o que me derrubar. Mensagem que tem encantado gente de outra geração. Foi assim com a Sofia. Sou MC Sofia representando as minas zica. Com meu cabelo black vou mandando essa rima. Rima que escrevi porque gosto de estudar. Eu gosto de ler, também gosto de brincar. Eu sinto que eu queria ser ela, quero imitar ela, sim. Aprender com ela a cantar. Nas letras, o cotidiano da menina de 10 anos. Você tá falando o que você tá sentindo, né? Se você se expressa. Eu falo sobre criança, sobre que é bom estudar. Eu falo sobre as mulheres. O gosto pelo rap surgiu quando Sofia tinha 6 anos e costumava frequentar eventos de hip hop com a mãe, que é produtora cultural. Quando ela disse, uma criança que falou, mãe, quero cantar rap, eu fiquei feliz, né? Mas aí eu pensei, meu Deus, mas e agora, né? MC Sofia gravou vídeos para a internet e faz shows na periferia. Eu fico um pouco nervosa, né? Que você vê muita gente assim, mas aí quando eu começo a cantar eu já perco a vergonha e aí eu já mando ver. Ela escolhe o tema e escreve a letra, porém o mais difícil vem depois.
Você tem que ter o ritmo certo, você tem que ensaiar todos os dias para ficar bem perfeitinho e tem que decorar a letra. MC Sofia! Menina pretinha, exótica, não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. Universo, protetor do louro, que colheu, olheu o louro, louro, nego não para no tempo, seja um tormento. E os sistemas que abastecem a Grande São Paulo sobem e o nível do Cantareira volta ao patamar de novembro. Segundo a Sabesp, o principal reservatório da Grande São Paulo opera hoje com 9,5%. É a 16ª alta em fevereiro. Com isso, as represas voltaram ao patamar do dia 23 de novembro de 2014, quando já era captada a água do segundo volume morto. A situação no Cantareira ainda é crítica e o governo não afasta o risco de racionamento. Os demais sistemas também voltaram a apresentar alta. E o mais crítico deles, o Alto Tietê, segundo maior em capacidade de armazenamento, subiu e opera com 17,2%, o Guarapiranga com 56,8%. O sol voltou com força nesta quinta-feira e as temperaturas subiram aqui na Grande São Paulo. À tarde, a máxima chegou aos 28 graus e a chuva veio de forma isolada. Prepare-se que para os próximos dias a tendência é que esquente ainda mais e volte a fazer aquele calorão acima dos 30 graus. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. Várias áreas do país devem ter uma sexta-feira de chuvas fortes. A passagem de uma frente fria pelo oceano provoca chuvas localizadas de moderada a forte intensidade em toda a região sul do Brasil. Já nessa área escura do mapa, entre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará até o estado do Piauí, a chuva também vem forte por causa do ar quente e úmido que vem da Amazônia, somado a um sistema de baixa pressão que começa a se formar na fronteira com o Paraguai. Nas outras áreas em azul do mapa, chuvas passageiras. A máxima não passa dos 25 graus em Brasília, mas chega aos 30 em Porto Alegre, 33 em Florianópolis, 34 graus em Vitória e 36 no Rio de Janeiro, onde o tempo fica firme amanhã. Já aqui em São Paulo, apesar do sol aparecer entre algumas nuvens, ainda há previsão de chuvas a qualquer hora, ali nas divisas com o Paraná e o Mato Grosso do Sul e a partir da tarde nas outras regiões do estado. A máxima vai aos 31 graus na cidade de Votuporanga e Presidente Bernardes, não passa dos 25 na cidade de Franca e aqui na capital vai fazer calor de 29 graus amanhã. E como a chuva prevista é aquela típica de verão, associada ao calor e à alta umidade do ar, pode cair forte em alguns pontos da cidade. A morte do promotor argentino Alberto Nisman segue sem esclarecimento. O exame toxicológico e também o de órgãos e tecidos ficou pronto, mas não foi divulgado. Segundo fontes do jornal La Nación, nada de anormal foi encontrado. 400 mil pessoas participaram da Marcha do Silêncio em Buenos Aires. A marcha, convocada por promotores de justiça argentinos, levou uma multidão às ruas, debaixo de forte chuva. A marca do movimento foi o silêncio. As tradicionais panelas das manifestações argentinas foram substituídas pelos guarda-chuvas como símbolo da proteção contra a impunidade. O silêncio só foi quebrado pelos aplausos. Alberto Nisman foi encontrado morto há um mês, 4 dias depois de ter denunciado a presidente Cristina Kirchner por supostamente encobrir a participação do Irã no atentado terrorista contra uma associação judaica em Buenos Aires e na véspera de depor no Congresso sobre o caso. O atentado de 1994 deixou 85 mortos e 300 feridos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Eu vou contar uma história antiga e triste. Uma história de 70 anos, como todas as outras que lembram o final da Segunda Guerra Mundial. 6 dias atrás, os alemães evocaram com muita dignidade os 70 anos dos bombardeios de Dresden.
A cidade não tinha importância militar nos meses finais para a derrota do nazismo. E mesmo assim foi destruída por aviões americanos e ingleses. O bombardeio durou 37 horas em fevereiro de 1945. Dresden era um patrimônio histórico, uma cidade cheia de museus, igrejas e prédios do período barroco. Morreram 25 mil civis. Não sobrou pedra sobre pedra em 33 quilômetros quadrados. A destruição foi tão grande que sobraram 44 metros cúbicos de entulho por habitante. Durante a Segunda Guerra, só um outro episódio foi tão gratuito. Eu estou falando do bombardeio de Roterdã, na Holanda, pela aviação de Hitler. As bombas destruíram, em 1940, o centro da cidade portuária. Mas eu quero que vocês me entendam direito. A vitória contra o nazismo foi o grande acontecimento do século XX. Foi a vitória do bem da democracia contra o mal do totalitarismo. E a Alemanha é hoje um país democrático. Nas cerimônias do fim de semana, em Dresden, os defensores da paz e adversários da intolerância desfilaram com rosas brancas. As rosas brancas viraram o símbolo contra o racismo. O presidente da Alemanha estava presente. A prioridade era lembrar a destruição e os mortos, mas também isolar um pequeno partido de extrema-direita que queria promover em Dresden uma estúpida quermesse ideológica. E ele não conseguiu. A Segunda Guerra Mundial foi muito dolorida para toda a Europa. Com o passar dos anos, podemos enxergar os erros cometidos. O nazismo foi monstruoso. De seu ventre imundo nasceu o Holocausto. Mas o bombardeio de Dresden pelos aliados foi um crime contra civis e contra a arquitetura europeia. Os bens históricos destruídos pertenciam a toda a humanidade. De certo modo, pertenciam até a nós, brasileiros. É assim que o mundo gira. Boa noite. Durante o carnaval, moradores da Vila Madalena montaram uma central de monitoramento para flagrar crimes durante a folia. As imagens também mostram atos de vandalismo. As paredes foram pichadas durante o carnaval. O imóvel na Rua Fidalga, na Vila Madalena, foi um dos que sofreram ações de vandalismo nos últimos dias. 99% dos imóveis da Vila Madalena foram pichados, foram invadidos para sexo, para consumo de droga. Segundo a subprefeitura de Pinheiro, 67 blocos passaram pela Vila Madalena, de um total de 300 espalhados pela cidade. Uma pesquisa encomendada pela SP Tours constatou que a festa foi aprovada por 90% dos foliões. Mas, segundo o presidente da Associação de Moradores, os problemas dos carnavais passados se repetiram. Tem problemas de barulho, os vândalos ainda fazem xixi. Então você precisa limitar essas coisas. Tem que ter regra, tem que respeitar os moradores, entendeu? Tem que cumprir as leis. Uma das soluções dos moradores aqui do bairro foi a instalação de uma central de monitoramento. Os próprios moradores bancaram o projeto e instalaram 10 câmeras espalhadas aqui pela Vila Madalena, onde é possível visualizar, por exemplo, veículos, ambulantes. A ideia é expandir este trabalho para o carnaval do ano que vem. A central foi montada dentro de um contêiner na calçada. 24 horas por dia, funcionários de empresas terceirizadas passavam informações à polícia e à CET. Aprenderam armas, aprenderam ladrões, traficantes, bandidagem, essas coisas todas. Foi tudo aprendido também com o auxílio desse monitoramento que ajudou bastante. Após a dispersão dos blocos na terça-feira, houve confronto entre a polícia e um grupo que se recusou a desocupar as ruas após o horário estabelecido pela prefeitura. Uma moradora gravou quando garrafas são arremessadas contra sua residência. Nas imagens, é possível ver ainda um homem quebrando uma caixa para usar a madeira. Para o subprefeito de Pinheiros, este foi um incidente isolado e provocado por um público diferente do habitual. Uma certa aglomeração de rua que ocorre mais tarde da noite em um perímetro ali na Vila Madalena, que é uma situação, uma espécie de festa espontânea de rua, que não tem as qualidades que o carnaval de rua tem. É uma bebedeira a céu aberto,
com um som improvisado. Este ano, 6 blocos de rua que desfilaram pela cidade devem ser multados, porque descumpriram as regras. Para 2016, a Prefeitura estuda novas medidas, como incentivar ainda mais a distribuição da festa para outras regiões da cidade. E segundo a Prefeitura, 395 toneladas de resíduos foram recolhidas durante os desfiles no sambódromo do AMB e no entorno. O lixo também foi retirado de eventos realizados por blocos de rua nas regiões da Vila Madalena, Lapa, Sé, Penha e Butantã. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Corinthians vence o São Paulo e sai na frente na briga por uma vaga na próxima fase. Celso. Estela, embora ainda faltem 5 jogos para terminar essa primeira fase, como esse grupo é chamado Grupo da Morte, essa foi uma vitória importantíssima. E da forma como ocorreu, é para dar moral e ratificar a condição corintiana de favorito ao título. Quase 40 mil torcedores na Arena em Itaquera viram o Corinthians fazer 1-0 logo aos 12 minutos, após bela troca de passes em jogada iniciada por Elias, e que contou também com as participações de Danilo e Jadson. Quando recebeu o lançamento, Elias chutou de primeira e marcou. Corinthians 1-0. No segundo tempo, o árbitro ignorou falta de Emerson em Bruno. O atacante avançou com liberdade e deixou o Jadson na cara do gol para marcar o segundo e definir o placar. Corinthians 2, São Paulo 0. Nós tivemos 2/3 do jogo, onde foi superior. E naquele momento onde nós não fomos superiores, que eles foram os 15 minutos do primeiro tempo, talvez um pouquinho mais, não sei, a gente não dava infiltração ao adversário. Eu não acho que a gente deve passar uma responsabilidade para a arbitragem, porque a gente não jogou bem, né? A gente teve, como era previsto, uma boa posse de bola, porque é o que nosso time tem, ainda mais com o meio campo hoje de muita técnica, mas muito pouca profundidade. Então não dá para reclamar. Eu acho que o lance que eles estão reclamando, para mim era muito longe para ver, que era o lance do segundo gol, né? Me parece que foi falta, mas se não for o segundo gol, fica 1-0. Celso, o Corinthians jogou muito bem, um time entrosado, né? Favorito aí ao título, né? Sim, e o Muricy teve um comportamento diferentemente do Ganso, que reclamou da arbitragem, falou que o árbitro atrapalhou. Ele assumia a derrota, né? Exatamente, o árbitro até errou, mas isso não tira o mérito da vitória do Corinthians. O São Paulo não deu um chute ao gol. Muito superior. A melhor chance do São Paulo foi uma cabeçada do Luiz Fabiano, porque a bola bateu na cabeça dele, não foi nem porque cruzaram para ele cabecear. Então, o Muricy está certíssimo, reconheceu que o Corinthians foi muito melhor. Agora, ainda tem campeonato pela frente, né? Tem 5 jogos para o São Paulo tentar se redimir dessa péssima atuação contra o Corinthians. E o Corinthians, por outro lado, realmente já passou pela primeira fase da Libertadores, aquela eliminatória, jogando bem os 2 jogos contra o Once Caldas. Jogou bem contra o São Paulo e aí sim, claro, já posa como favorito para a conquista do título. Começou o ano bem. Muito bem, diga-se de passagem. E já o Atlético Mineiro se deu mal diante do Colo-Colo no Chile. O começo brasileiro na Libertadores realmente não é dos mais animadores. Exceção ao Corinthians, que venceu o clássico local com o São Paulo, o Inter perdeu na Bolívia e ontem o Atlético caiu em Santiago. O Atlético Mineiro falhou contra o Colo-Colo na estreia da Libertadores. Na primeira etapa, Flores chutou fraco de longe, a bola quicou e o goleiro Vitor aceitou. 1-0 para o time chileno. E no segundo tempo, Bocejur cruzou para Esteban Paredes dar números finais à partida. Colo-Colo 2, Galo 0. Por falar em Libertadores que tem sequência nesta quinta-feira com outros 3 jogos. Às 8h45 da noite, o Danúbio do Uruguai recebe o São Lourenço em Montevidéu, partida válida pelo grupo de Corinthians e São Paulo. No mesmo horário, tem Libertad e Atlético Nacional de Medellín em Assunção. Às 11 horas, o San José da Bolívia enfrenta o River Plate na altitude de 3.735 metros de Oruro. Ontem, o Guarani do Paraguai empatou com o Sporting Cristal por 2-2. O Tigres do México venceu em casa o Juan Aurich do Peru. Já o Boca Juniors venceu fora. Vamos aos gols.
Em Santiago, no Chile, o Boca Juniors derrotou o Palestino em jogo válido pelo Grupo 5. Aos 37 do primeiro tempo, Chaves recebeu belo passe de Meli e com categoria inaugurou o marcador, 1-0 para os chineses. Na segunda etapa, o contra-ataque comandado pelo ex-corintiano Lodeiro terminou nos pés de Palácios, que invadiu a área e decretou a vitória do Boca Juniors no estádio Santa Laura. 2-0 o placar final. Jogando em casa pelo Grupo 6, o Tigres deu um baile no Juan Aurich, do Peru. No final do primeiro tempo, Guerrón inaugurou o marcador, 1-0 para os mexicanos. Na volta do intervalo, o brasileiro Rafael Sobis arrancou em velocidade e deu ótimo passe para Guerrón anotar o segundo, 2-0 Tigres. Na marca dos 19, o meia Jesus Dueñas liquidou o jogo com esse chutaço. E ficou assim, Tigres 3, Juan Aurich 0. E também tivemos Campeonato Paulista neste meio de semana. Portuguesa e Rio Claro ficaram no 0-0 em Barueri. Veja os gols dos outros jogos. Em Campinas, o 15 de Piracicaba enfrentou o Red Bull Brasil e abriu o placar aos 13 do primeiro tempo com Paulinho, 1-0. Aos 33, Edmilson aproveitou a sobra e deixou tudo igual para o Touro Louco, 1-1. Na volta do intervalo, o Alvinegro ficou novamente em vantagem com o gol de Chico, que não desperdiçou o rebote, 2-1 15. 6 minutos depois, a zaga piracicabana falhou e o Red Bull empatou, 2-2 no Moisés Lucarelli. Mas no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, Tony cobrou falta e Rodrigo cabeceou para decretar a vitória dos comandados de Roque Júnior. Placar final, Red Bull Brasil 2, 15 de Piracicaba 3. O penapolense visitou o Mojimirim no Romildão e saiu na frente com um gol de Léo Melo aos 35 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Mogi contou com a brilhante atuação de Thomas Anderson. O atacante do Sapo saiu do banco de reservas e garantiu a virada dos donos da casa em 5 minutos. Aos 21, empatou após cobrança de falta ensaiada e aos 26, mandou para o fundo da rede após passe de Magrão. E ficou assim, Mojimirim 2, Penapolense 1. Glorioso Mojimirim está invicto no Paulistão. Você que é torcedor do Mojimirim, né? Feliz da vida. Fica feliz. Celso, muito obrigado, uma boa noite. Fique bem. É com você, Gabriel. Carnaval tem o menor número de mortos nas rodovias federais em 8 anos. A ação de fiscalização foi realizada entre sexta e a quarta-feira de cinzas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de vítimas fatais caiu 28%. Neste carnaval foram registrados 2.785 acidentes e 120 mortes. No ano passado, foram 3.357 acidentes e 159 mortes. A colisão frontal continua sendo a principal causa de acidentes fatais nas rodovias federais. Daqui a pouco, uma polêmica. O governo da Grécia pede à zona do euro prorrogação de empréstimo. A Alemanha diz não. E a crise na Ucrânia? Após a retirada de tropas, Europa tem esperança no cessar-fogo. Cada gota conta. Além de eu juntar a roupa para lavar de uma vez só, eu utilizo ainda a água do enxágue para me estar lavando toda a casa. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. E você está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Avante. Esse
é o nome provisório do novo partido que está sendo organizado por descontentes com o cenário político nacional. Para falar sobre a motivação para a criação de mais um partido político, entrevisto o historiador Célio Turino, escritor e gestor de políticas públicas. Agradeço muito sua presença e já começo perguntando algo que é intrigante. Você era uma pessoa, assim, um entusiasta do Rede Sustentabilidade, um porta-voz do Rede, a luta para a conquista, sim, estava junto, né, das Marina, assinaturas, um forte aliado de Marina Silva, e deixou o Rede, que era apresentado como uma alternativa aos partidos políticos que estão aí. E agora parte para a criação de um novo partido. Explique, por favor, o que aconteceu. E minha relação com Marina vem de antes, no tempo que trabalhei como secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura. E ela era ministra do Meio Ambiente, era no mesmo prédio, inclusive. Ocorre que uma grande necessidade no Brasil de quebrar com esse atual quadro político em que, quando a população diz que todos os partidos são iguais, ela tem muita razão. Apenas há um revezamento de siglas e tudo mais. A Rede veio nesse sentido. No entanto, sobretudo no período da campanha eleitoral, que eu fui até o fim com Marina, até o fim do primeiro turno, ocorre que, em primeiro, acabou se adotando uma política econômica muito parecida com o que está aí. Aliás, quem quer ter uma ideia do que seria a política econômica da Marina é muito parecido com o que a Dilma está fazendo. Talvez até agora com a Dilma pior ainda, né? Mas porque não haveria uma crítica, uma oposição a isso. Mas, em primeiro, era a adoção de políticas econômicas muito ortodoxas. E, em segundo lugar, quando houve o segundo turno, no momento em que a Marina optou por um dos lados... Apoiou a Aécio. Exatamente. Ela indicou que, na verdade, por mais que se buscasse uma alternativa, ao final das contas, sempre acabaríamos de um dos lados, né? E isso quer dizer, por isso o Rede Sustentabilidade deixou de ser aquela alternativa que fizesse um diferencial? Eu tenho muito respeito pela Marina, pela Rede, que eu ajudei a construir, mas eu diria que sim, a Rede acabou entrando também no mesmo jogo político. Então vamos falar do Avante. Eu li que o Avante tem como referência partido político espanhol que surgiu no auge da crise econômica, daqueles protestos de rua, as pessoas perdendo as casas, aquele desespero que teve lá, inclusive com a orientação do Zapatero, que era um queridão, aquela coisa toda, houve muito desalento. E vocês se inspiraram no partido que surgiu naquela ocasião. Podemos, né? Exatamente. E que se saiu bem num processo eleitoral e conseguiu eleger. O Brasil oferece um cenário semelhante àquele da Espanha que garanta um novo partido com essa inspiração, um sucesso eleitoral? Ou vocês já começam condenados a integrar o grupo dos partidos nanicos? Eu diria que há outras referências além do Podemos, como o Syriza na Grécia, que acabou de vencer as eleições. Eu estava 10 dias na Itália agora e estabeleci uma série de conversações, né? Como também a experiência que houve na Islândia, de democracia direta, onde o país entrou em bancarrota, isso em 2009, e a população foi às ruas e praticamente renovou todo o cenário político do país. Lógico que a Islândia é um país muito pequeno, não é? E há essa necessidade, mais que uma previsão eleitoral, há uma necessidade, e sobretudo aqui no Brasil, que ficou muito bem demonstrado em 2013, de construirmos uma outra alternativa. No final, quando as pessoas dizem que há muitos partidos e eles são todos iguais, elas têm razão, porque todos eles acabam se juntando na forma de financiamento de campanha, nos conluios com grandes empresas, como que a gente vê agora com a Petrobras, nos acordos. E qual vai ser o diferencial do Avante?
Que é um nome provisório, nós estamos sabendo. Mas qual será o diferencial? Nós definimos como um partido-movimento. Um partido que se mescla com os movimentos. Tanto que a grande força das pessoas que estão nessa construção nem é exatamente de pessoas que vieram da rede. Eu vim da rede, algumas pessoas também, mas a maioria não. São pessoas que participaram dos movimentos de junho de 2013, em vários movimentos, desde os garis do Rio de Janeiro, que fizeram uma grande greve em 2014 no Rio de Janeiro, passando por coletivos de jovens, grupos ambientais, indígenas. Na verdade, são pessoas que nunca participaram da política institucional e que, a partir de 2013, se manifestaram de uma forma muito contundente nas ruas, mas que viram também que faltava um instrumento para canalizar essas manifestações e essas pautas, né? Agora, então, nós estamos construindo o partido e praticamente sem, digamos, políticos conhecidos. Temos uma relação muito... Mas e Luiz Erundina? Eu ouvi dizer que ela está entusiasmada com a ideia, é verdade? Ela é a nossa Ela querida, pode deixar o PSB? Aí eu creio que a pergunta cabe mais a ela, mas ela tem nos ajudado muito nesse processo. É uma pessoa que, com o seu exemplo de vida, de coerência, inclusive com a idade que ela tem, e pronta e disposta a fazer um recomeço, né? Nós fizemos agora, em janeiro, um seminário aqui em São Paulo, até aqui perto da Gazeta, no Cursinho em Fio, com alguns amigos da Espanha, do Podemos e de movimentos cidadanistas de Barcelona. Aí analisamos mais a importância de construção desse movimento e acredito que até o final de março, início de abril, a gente já vai estar se colocando. Mas e as 500 mil assinaturas que vocês vão precisar? O Rede não conseguiu, tendo lideranças políticas Brasil afora que tinham aderido. E vocês, com esses nomes que ainda não têm militância política, acha que vão conseguir a ponto de poder concorrer a eleições no ano que vem? A nossa preocupação não é tanto institucional e nós vamos fazer com calma esse processo. Principalmente porque nós entendemos que é mais necessário organizar as lutas populares, a organização popular, porque, sobretudo em 2015, nós vamos passar por um período de profunda crise política, ética, econômica, social, ambiental, e será necessário que a população brasileira conte com outro instrumento político e que seja, de fato, horizontal, para organizar essas pautas e nos colocarmos num quadro que pode ser até mais pesado, mais terrível do que o que nós vivemos em 2013. Célio Turino, eu espero recebê-lo daqui ao tempo e saber como é que está, né, essa organização e que nível de robustez ela conquistou para se viabilizar institucionalmente, porque um partido tem que se viabilizar também formalmente. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço. Estela. Governador Geraldo Alckmin diz que deve romper contrato com o consórcio responsável pelas obras da linha 4 amarela do metrô. O grupo de empreiteiras deveria ter entregue mais de 30 quilômetros da linha no final do ano passado, mas cumpriu só um terço do contrato. Operários confirmam que os trabalhos nos canteiros estão paralisados. Nenhum movimento no canteiro de obras, nem de máquinas, nem de operários. Nos fundos da construção da futura estação Oscar Freire, dá para ver um grupo de funcionários deitados numa sombra. Outros 3 permanecem sentados à frente do que parece ser o escritório da obra. Materiais como vergalhões e telas estão enferrujados, como se estivessem encostados há tempo. O zelador do prédio vizinho diz que não se ouve mais barulho na obra. O pessoal reclamava bastante com barulhos, agora está um silêncio. No portão de entrada da construção, um funcionário confirma que a obra está parada desde setembro. Não está tendo trabalho? Não. Está parado? Tá, 5 meses já. Ainda vai para 6 meses agora. Ainda fica aí parado, bate cartão e passa o dia inteiro aí, sem fazer nada. E eles nem mandam a gente embora, nem nada, e a gente é obrigado a aguentar isso aí. O que tinha de peça aí, ferramenta, tipo alugada, já vieram buscar.
Hoje, o governador Geraldo Alckmin ameaçou rescindir o contrato com o consórcio Isolux Corsan Corvian, caso a construção não seja retomada até o fim deste mês. Acontece que a empresa não tem condição de tocar a obra. Ela assumiu um preço e, por questão de capital, não consegue tocar a obra. Para entregar uma já foi uma dificuldade. Nós comunicamos já ao Banco Mundial, o BIRD, para fazer a rescisão contratual. Todas as multas já foram aplicadas. Vamos levantar a garantia, porque a empresa dá garantia, então nós vamos levantar a garantia e aí certamente relicitar a obra, porque eles retomam agora nos próximos dias ou não tem como manter mais. Pela regra, o segundo colocado na licitação pode assumir a obra, desde que mantenha o valor do contrato e que possa cumprir o prazo de entrega. Se isso não for possível, será feita uma nova licitação, que deve atrasar ainda mais a conclusão da linha amarela. A estação Fradique Coutinho foi inaugurada em novembro de 2014, com 2 anos de atraso. Foi a 7ª a ficar pronta das 11 planejadas para a linha 4 amarela. A promessa era entregar ainda neste ano as estações Higienópolis Mackenzie e Oscar Freire. E as outras 2, São Paulo Morumbi e Vila Sônia, em 2016. Prazos de outras linhas também vêm sendo descumpridos. A linha 17 Ouro do monotrilho, que liga o Morumbi até o aeroporto de Congonhas, deveria ter ficado pronta para a Copa do Mundo. A previsão do metrô é que a conclusão agora seja no ano que vem. A promessa do governador Geraldo Alckmin era a de fechar o ano passado com pelo menos 100 quilômetros de linhas. Atualmente, o metrô de São Paulo, já incluindo o monotrilho da linha 15 Prata, que opera em fase de testes, tem 78,4 quilômetros. Desses, 32 quilômetros foram acrescentados ao longo dos últimos 20 anos, durante a gestão do PSDB em São Paulo. Em nota, o grupo Isolux Corsan Brasil, responsável pelo consórcio, afirmou que atua há mais de 10 anos no Brasil e que não deixou de cumprir nenhum dos contratos que assumiu. A empresa diz ainda que só se manifestará sobre o andamento das obras da linha 4 amarela do metrô paulista após reunião marcada para o início da próxima semana com o secretário dos Transportes Metropolitanos. Procurado, o metrô não se manifestou sobre o assunto. O conflito no leste da Ucrânia. A Europa expressa confiança no cessar-fogo após a retirada das tropas do governo. O comando de Kiev pede o envio de tropas de paz da ONU para garantir a segurança da região. Os líderes de França, Alemanha, Ucrânia e Rússia concordaram durante uma conversa telefônica em fazer um novo esforço para impor o acordo de cessar-fogo assinado na semana passada em Minsk, a capital de Belarus. Representantes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa devem se reunir para implementar essas medidas rapidamente. O presidente ucraniano Petro Poroshenko pediu um envio de forças de paz da ONU. A Rússia condenou esse apelo e acusou o governo de Kiev de tentar destruir o acordo de cessar-fogo. Já um comandante dos separatistas declarou que os rebeldes da autoproclamada República de Donetsk não são contrários à ideia de levar tropas da ONU para o leste da Ucrânia. Impasse sobre a permanência da Grécia na zona do euro. Atenas pede ao bloco prorrogação de seu acordo de empréstimo. A Alemanha rejeita a proposta. A Grécia solicitou formalmente a prorrogação do acordo por 6 meses. O programa de resgate da União Europeia e do FMI vence na próxima semana. A Grécia promete cumprir suas obrigações financeiras com todos os credores, reconhecer o programa da União Europeia e FMI como uma estrutura legal com a qual está comprometida e não tomar nenhuma medida unilateral que prejudique as metas fiscais. O governo grego aceita que a prorrogação seja monitorada pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. Os ministros das Finanças da zona do euro vão se reunir amanhã em Bruxelas para avaliar o pedido. A Alemanha já rejeitou a nova proposta de Atenas, dizendo que não atende às condições definidas pelos parceiros na zona do euro.
Presidente Barack Obama afirma que negar direitos humanos alimenta o terrorismo. Obama discursou no último dia da Conferência Internacional para discutir estratégias de combate à ideologia de grupos radicais. O presidente americano pediu que todas as nações ataquem as circunstâncias que podem levar ao surgimento de grupos terroristas. Obama afirmou a ministros de dezenas de países que a opressão e o desrespeito aos direitos humanos alimentam o extremismo violento. Disse também que a pobreza e os conflitos políticos podem levar à explosão de assassinatos como os vistos em Paris, Copenhague, Sydney e Ottawa. E afirmou que, além de estruturar as forças de segurança, é preciso encerrar o ciclo do ódio por meio da oportunidade e da liberdade de religião, de expressão e de escolha de líderes. Ontem, Barack Obama anunciou uma plataforma de comunicação conjunta com os Emirados Árabes Unidos para tentar neutralizar o recrutamento e a radicalização praticados por grupos como o Estado Islâmico. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. E eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Eu te encontro amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Fique bem e até lá. Hoje, 11h30 da noite, visite as Minas Históricas de Ouro Preto com o Hoje Tem.